Então, vamos iniciar. Primeiramente, eu gostaria de falar boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou o Vinícius, para quem não assistiu a live da semana passada. Eu sou do terceiro semestre de Engenharia Elétrica, agora no 2020/1. E a nossa segunda live, divisão de circuitos, dicas de boas práticas de projeto, dimensionamento de condutor pelo método da capacidade. E a nossa convidada de hoje é a Júlia Tramontin. A Júlia é estudante para transmitir um pouco de conhecimento para todos que estão assistindo. Eu oriento que todos que tenham alguma dúvida, mandem no chat do YouTube a sua respectiva dúvida, que no final da apresentação eu vou lê-las e a Júlia vai respondê-las, de acordo com o possível. Para a Júlia. Boa noite, pessoal. Como o Vinícius já me apresentou, eu sou a Júlia, engenharia elétrica, e se vocês não estiverem me ouvindo direito, estiver travando, aí vocês avisem aí no chat para o pessoal me avisar. Desde o ano passado, eu faço estágio na área de projetos elétricos prediais, e o pessoal me chamou aqui para tentar passar um pouco da experiência que eu já tive no estágio para vocês. Espero que eu consiga mostrar para vocês um pouco mais na prática como é um projeto e que eu consiga tirar as dúvidas de vocês. Já adianto que eu não sou especialista na área, nem me formei ainda, então pode ter coisas que eu não consiga responder, mas eu vou tentar responder vocês conforme o que eu já aprendi até agora, com a matéria e com o estágio. Então, conforme o pessoal me passou, eles dividiram a aula em 4 temas, né? E o primeiro tema, eu vou reforçar alguns conteúdos que vocês viram na aula 1 e 2, e aí também já aproveitar para ir tirando umas dúvidas que eles me falaram que foram surgindo ao longo dessa semana de aula que vocês tiveram. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar é o número de pontos de tomada e de iluminação. Como vocês já viram aí na norma, a gente tem uns valores especificados, né, conforme a área ou conforme o perímetro de cada ambiente, e aí eu vou aqui dar uma revisada, vou ler aqui na minha colinha para vocês, que eu tirei lá do slide que vocês viram essa semana. Então, segundo a norma, para cômodos menores ou iguais que 6 metros quadrados, é um mínimo de 100 VA, né, cada ponto de tomada. Para cômodos maiores que 6 metros quadrados, a gente um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, aí agora a gente vê o perímetro, não mais a área, né? Aí, para copa, cozinha, área de serviço, já é diferente, porque essas são áreas mais da casa, né, que precisam de cargas maiores do que a gente geralmente usa nos outros cômodos. Então, nessas áreas, uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro e 2 tomadas sobre o balcão da pia. E também a norma diz para colocar que essas tomadas, né, que a gente delimitou aí, vamos supor, deu 5, até 3 são tomadas de 600 VA e as restantes são de 100. Então, se a gente fez os cálculos aqui pelo perímetro, viu que seriam 5 tomadas. Então, 3 vão ser de 600 e as outras 2 de 100. Os corredores, subsolos, garagem, varanda, que são áreas que geralmente não vão ter tantas pessoas ali usando as cargas, né? É uma área de passagem, é um mínimo de 1 tomada. E banheiro também, um mínimo de 1 junto à pia. Então, esses são os valores mínimos, né? O valor mínimo que a norma diz. Então, ela fala que cada cômodo precisa ter pelo menos 1 tomada. Eu não posso ter uma garagem, só porque é uma garagem, eu não vou ter 1 tomada. Mas isso não significa que esse valor que eu calcular de pontos de tomada, seja esse o valor que eu tenho que colocar. Então, se um quarto que tem 6 metros quadrados,
eu não sou obrigada a colocar uma tomada. Se eu colocar só uma tomada, vai ficar ruim para o usuário. Então, eu tenho que pensar, o que essa pessoa vai utilizar? Ela vai usar o celular, o computador, ela pode ter um telefone, pode ter uma escrivaninha, que pode ter mais coisas, impressora, televisão. Então, eu tenho que considerar tudo isso na hora de eu projetar. Não apenas o que a norma me diz como mínimo. Então, eu uso a norma para me basear. Porque, então, se é um cômodo maior, que, sei lá, na minha conta deu 5 tomadas, então a norma diz para eu não colocar menos que 5, mas eu posso colocar quantas eu quiser. E da mesma forma, né? Da mesma forma, então, para cômodos com área menor ou igual a 6 metros quadrados, eu coloco 100 VA, e para cômodos maiores que isso, eu coloco 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados e 60 VA para cada 4 metros inteiros. Então, a iluminação é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver um quarto que ele tiver um corredor, eu acho que aqui num projeto que eu vou mostrar depois para vocês, tem esse exemplo. Se eu tiver um quarto que para entrar nele eu tenho um corredorzinho. Se ele tiver essa área menor que 6 metros quadrados, eu vi lá, 100 VA é o que eu tenho que colocar pela norma, o mínimo. Mas se eu colocar só um ponto de iluminação nesse quarto, talvez vai ficar pouco, porque esse corredor. E aí, a pessoa for entrar, ela pode dar separado, então eu posso colocar mais iluminação, não sou obrigada a colocar só esse 100 VA. Agora falando sobre os pontos de uso geral e específico. Então, os pontos de tomada de uso geral são esses que a gente vai colocar nos cômodos para são cargas assim que não são fixas, então que a gente não sabe o que a pessoa vai conectar ali, que pode ser, igual eu falei antes, no quarto, né, a televisão, notebook, o celular, e os pontos específicos são para aparelhos que vão ficar fixos naquele determinado lugar e que tem uma corrente acima de 10 amperes. Mas, por exemplo, a televisão, ela fica fixa. A gente coloca ela lá na parede ou no móvel, na sala, e a gente não vai mexer ela lá de lugar. Mas isso não significa que eu preciso de um ponto, porque a potência dela é baixa. Eu não preciso de um circuito exclusivo para ela. Então, eu coloco uma tomada lá, porque eu sei que a pessoa vai colocar a TV, mas não interfere. Um ponto específico são para cargas maiores, como chuveiro. Eu não vou colocar outra coisa junto com o chuveiro, eu vou colocar só chuveiro. Forno elétrico, micro-ondas, ar-condicionado. Então, são essas cargas maiores que a gente coloca o circuito específico só para elas. E, geralmente, a maioria dessas cargas são 220. Então, aí também a gente já coloca um circuito bifásico e específico para essa única carga. E aí, aqui na norma também ele fala que esse ponto de tomada de uso específico, ele tem que estar no máximo 1,5 metro do conseguir acessar fácil aquele ponto de tomada. Aqui. Aí, eles me pediram para dar uma revisada também sobre potência, né? Potência ativa, reativa e aparente. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar minha tela agora aqui, Vinícius. Aí, vou mostrar para vocês um materialzinho que eu fiz aqui, só um resuminho para conseguir explicar melhor, tá? Pronto? Então, como eu estava falando, aqui a gente tem o triângulo de potências, e aqui nesse eixo a gente tem a potência ativa, aqui a potência reativa em kVAR, e aqui a potência aparente em kVA. E aqui um ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, que é o cosseno. Não tem como a gente somar a potência aparente, porque as nossas potências, as nossas são diferentes. Então, esse ângulo com fator de potência 0,9 e uma com fator de potência 0,8, eu não vou conseguir somar as duas, porque elas não vão estar no mesmo eixo aqui. Se eu sobrepor elas, eu não vou conseguir somar diretamente, né? Então, eu preciso somar o quê? A potência ativa, que ela sempre vai estar aqui no ângulo 0, e a potência reativa aqui no ângulo 90 graus, somar as duas, achar o total, e aí sim achar a potência aparente. Então, eu vou explicar aqui para vocês, resumindo, como que a gente faz para fazer esse cálculo. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, então a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, se aqui é o ângulo que a gente vai usar, que como eu disse, o cosseno dele
é o fator de potência, o cateto adjacente é a potência ativa, o cateto oposto é a potência reativa e a hipotenusa é a potência aparente. Então, se lá na norma a gente não colocou tudo, o ponto de tomada de iluminação, a gente não colocou tudo em VA, tudo em potência aparente, então a gente precisa achar a potência ativa e a potência reativa para poder fazer o cálculo. Como que a gente vai achar a potência ativa? A gente sabe que cosseno de φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, φ é o nosso ângulo, porque o cosseno desse ângulo aqui é o fator de potência, né? O cosseno de φ é o fator de potência. O cateto adjacente, nesse caso, vai ser a potência ativa, vai ser a potência aparente. O fator de potência é igual a potência ativa dividido por potência aparente. Então, assim, eu vou deduzir aqui que a potência ativa é igual a potência aparente vezes o meu fator de potência ou vezes o cosseno desse ângulo entre potência ativa e potência aparente. Então, pronto, agora eu já tenho potência ativa e potência aparente. A potência reativa. Também pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Que nesse caso, nossa hipotenusa é a potência aparente, o cateto oposto a reativa e o cateto adjacente a ativa. Então, a gente, passando aqui a potência reativa para esse lado, a gente tem potência aparente ao quadrado menos potência ativa ao quadrado. Então, para achar o VAR, a gente vai fazer a raiz dessas duas potências. Potência aparente ao quadrado menos potência ativa ao quadrado, e aí a gente vai tirar a raiz delas. Então, agora eu já tenho potência ativa e potência aparente. Como que eu vou achar? Falei errado, desculpa. Já tenho a potência, eu tinha a potência aparente. Com ela, eu consegui achar a potência ativa e a reativa. Aí, agora, para eu achar a aparente, é só eu somar essas duas, o quadrado das duas, e tirar a raiz, que eu vou achar a potência ativa total. Errado, né, pessoal? Desculpa. A potência aparente. Eu confundo mesmo. A potência aparente. Então, eu não posso simplesmente somar. Eu tenho que fazer essas continhas. E aí, lá na tabela de vocês podem colocar essas continhas, né? Aqui na minha, ó, a tabela aqui, quando eu fiz a matéria de eletrotécnica, ela tá meio bagunçadinha, mas é só para mostrar para vocês mais ou menos. Aqui, ó, eu tinha a iluminação. Iluminação social, que eu dividi aqui esse circuito. O total de potência 360, que eu determinei pela norma. Aí, para eu achar a potência ativa, eu coloquei esse fator de potência, que na época o professor falou que era para a gente usar 0,8. Aí eu achei esse valor. E aí, eu achei a potência reativa também, com aquela formulinha que eu mostrei para vocês. E aí, com isso, eu vou somar aqui todas as minhas potências ativas, todas as reativas, e aí, com isso, eu vou achar a aparente, fazendo aquela regrinha. Por que a gente tem que achar essas potências? Porque a gente tem que colocar todas elas na tabela. Porque quando a gente vai usar aquela tabela que tem lá na NDU, essa daqui, para a gente ver qual que é o ramal de entrada, qual que é o aterramento, né, quantas achas que a gente tem que usar. Eu não sei se vocês já chegaram, acho que vocês ainda não chegaram nessa parte, né, que é um das finais, assim, do projeto. Mas aí é que a gente consegue ver também o disjuntor, o que a norma orienta. Eu preciso calcular a demanda. Eu preciso calcular, conforme está lá na NDU 001, 7 demandas. A primeira demanda é a iluminação. Então, eu preciso usar o valor em quilowatts. Então, o que eu tenho é em VA. Então, eu preciso transformar ele, por isso que eu precisei fazer todas aquelas contas. Então, eu coloco nessa tabelinha aqui de demanda, que é a demanda 1, que lá na norma tá falando que é assim que é pra gente fazer. A gente faz o cálculo, coloca nessa outra tabelinha aqui pra gente somar todas as nossas 7 demandas.
E aí aqui eu vejo que a demanda 2 é chuveiro, aquecedor, essas coisas. Aí eu utilizo o fator de demanda, e aqui, ó, eu multiplico, para eu achar a minha demanda, eu multiplico a minha potência em watts pelo fator de demanda, que tem uma tabelinha lá na norma falando qual é para cada uma dessas demandas, para cada equipamento. De todas as cargas, eu tive que fazer esses cálculos, né, das potências, para daí aqui no final achar a demanda 3, máquina de lavar, micro-ondas, elétrico, demanda 5, ar-condicionado, demanda 6, se eu não me engano, são e demanda 7, acho que é máquina de solda, alguma coisa assim, que aqui então a gente não usa porque é residencial. Então, aqui eu somo todas essas a demanda, e aí com isso eu acho aqui qual vai ser a categoria, né, qual vai ser o ramal de coisas que eu já tinha como. Por isso é importante vocês já irem fazendo essas contas, porque, como eu disse, pelo que eu olhei aqui o conteúdo, eu acho que vocês ainda não chegaram nessa parte aqui de demanda. Lá fica mais fácil, já estarem com essa parte pronta do projeto. Então, o próximo tema que eu vou falar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do circuito. Aí agora eu vou mostrar um projeto que eu fiz lá no estágio, só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Pavimento de um prédio, e aqui eu tenho um apartamento aqui, outro aqui, e esse aqui é o mesmo desse aqui. Então, 8 apartamentos, se eu não me engano. Eu vou mostrar para vocês esse aqui. Como que eu vou dividir os circuitos? A primeira coisa que a gente para não misturar ponto de tomada com ponto de iluminação, sempre deixar esses dois separados. Então, o que eu faço primeiro? Eu faço a iluminação. Eu somo todos os meus pontos de iluminação. Se der um valor maior do que usa, que a gente lá no estágio geralmente coloca assim, 1.200, 1.300, o máximo. Então, se passou desse valor, eu vou dividir em 2 circuitos ou 3, dependendo da necessidade. Se deu para ficar tudo no mesmo bloco, aí se ficou assim muito cheio, sei lá, ficou 1.400, eu divido, deixo áreas um pouco separadas para iluminatórios. O banheiro da suíte, né, e aqui a suíte, eu coloquei no circuito 2. Pronto, dividi os circuitos de iluminação. A mesma coisa. Eu fui contando aqui mais ou menos quanto que tinha em cada quarto, né, e aí vi, vou precisar dividir os quartos em 2, porque é muita carga, não posso colocar tudo. Então, eu decidi dividir a suíte, as tomadas aqui do banheiro, e esse dormitório 1 coloquei em um circuito, que foi esse circuito 3. Então, eu coloquei aqui, essa aqui que, ó, no projeto já veio assim para mim, ó, que aqui era uma TV. Então, eu coloquei um ponto duplo aqui. Quarto também as tomadas, ó. E pronto, aqui já deu o meu circuito 3. Aí, o circuito 4. Contei aqui quantas que tinha nesse quarto. Ó, um exemplo aqui. Aqui tem uma tomada, e ela está escrita aqui, Wi-Fi 240 centímetros. Isso não significa que ela é de uso exclusivo. Ela vai ser de uso exclusivo, porque é uma tomada alta, ali eu já vou colocar o meu roteador, então eu já sei que vai ser ali. Eu provavelmente não vou utilizar outra carga ali, só que eu não preciso de um circuito só para ela, porque vai ser uma carga muito pequena. Então, eu coloquei ela junto com essa outra tomada, e aqui, se eu não me engano, eu considerei 100 watts. Aqui eu só deixei assim para na hora de executarem saber que essa tomada aqui é do Wi-Fi e essa altura, né? Porque é uma altura especial, diferente do que está na minha legenda para esse desenho aqui. Coloquei o circuito 4 nesse quarto, coloquei uma tomada aqui na circulação, né? Coloquei só uma tomada na circulação e coloquei essas tomadas aqui da sala de estar, de jantar, e coloquei essa tomadinha aqui da entrada, que ela vai ficar junto com o interruptor que vai acionar essas lâmpadas aqui. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é o interfone, não, a campainha, né? Como que é a campainha, que ela fica aqui do lado de fora da porta, né? E aí aqui a gente tem
junto com o círculo mais próximo que tiver de iluminação, e a gente considera para ela. Já aqui na cozinha, diferente. Na cozinha, eu sempre deixo um circuito só para ela. Se os circuitos que tinham na sala de jantar e estar, eles estiverem livres, não é recomendado colocar, porque a cozinha são cargas mais especiais, que elas precisam estar em circuitos separados. Então, aqui, eu coloquei esse circuito 5, que é as cargas normais, né, o geral. E aqui, quando eu recebi esse no estágio, já estava aqui, ó, porque isso aqui é de uma construtora. A construtora já tem o seu padrão. Então, ela já coloca aqui que a coifa vai ficar a tomada do fogão, 80 centímetros. Essas outras tomadas aqui, 1,80 m. Então, a gente já recebe assim. Então, aqui, todos esses pontos aqui, eu coloquei no circuito 5. No circuito 6, é um circuito de uso específico para o micro-ondas, porque é uma carga mais elevada, mas é 120 pertinho aqui da máquina de lavar, mais 2 tomadas, e coloquei também essas tomadas aqui. Porque a gente tem que pensar também que a pessoa não vai utilizar cargas muito altas. Corta aqui. Então, a pessoa não vai ligar um forno aqui, não vai ligar só aqui o frigobar, e aqui uma tomada para churrasqueira, para colocar o espeto, né? E aí, então aqui não preciso colocar outros circuitos só para essas cargas. Eu juntei essas duas aqui porque eu vi que eram poucas e tava ok. Aí, o que mais? Então, aqui já deu 8 circuitos. Os chuveiros, eu coloco um circuito separado para eles e um eletroduto vindo direto, um eletroduto vindo para o chuveiro. Aqui, já passei os dois, né, para ficar mais fácil, para o outro chuveiro. Então, foi o circuito 9 e o 10. A gente está vendo prédios, né? Como esse aqui é de um prédio. Como que fica o ar-condicionado? O ar-condicionado, a gente também passa um eletroduto aqui direto para essa área aqui, que chama split, que é onde vai ficar, né, o ar-condicionado aqui. E aqui depois vai ter um outro projeto, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas aqui especificando certinho onde vai ficar cada um aqui nos cômodos, um projeto com as tubulações, tudo bem certinho para eles executarem. Uma coisa que eu lembrei aqui de falar para vocês é que quando a gente vai dividir o circuito, a gente também tem que pensar a proximidade que eles vão estar. Então, não adianta eu colocar... eu estava falando que não ficaria funcional se eu colocasse, por exemplo, um circuito aqui no quarto, por exemplo, nesse quarto, e aqui nessa sala de estar, jantar, e nesse corredor, e aí aqui nesses 2 quartos colocasse outro circuito. Porque talvez na hora que a pessoa precisasse desligar o disjuntor, se eu dividir em setores, dividir os quartos, ficaria mais fácil. Claro que aqui eu tive que colocar esse quarto em um circuito junto com a sala de estar e jantar, porque senão eu ia ter que colocar um circuito sozinho para esse quarto. Mas foi um caso. Mas misturar muito não ia ficar muito legal na hora de executar e também para as pessoas que vão morar ali, né? Então, esse projeto aqui acho que deu para vocês verem que a gente não coloca nem perto do mínimo de tomada, a gente coloca bem mais. Ó, esse quarto aqui, eu não sei a área que eu apaguei, eu limpei aqui a prancha, eu apaguei. Mas tem, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomadas em um quarto bem pequeno, que na norma talvez daria 1 ou 2, no máximo, tomadas. Então, é mais ou menos isso. Aqui tem outras opções, mas que são mais ou menos a mesma coisa. Aí, agora, o próximo tema que tinham pedido para eu falar eram algumas dicas de boas práticas em projetos. E aí, eu vou falar para vocês, me referindo ao AutoCAD, porque é o que eu uso lá no estágio. Eu sei que tem outros programas, outras formas de fazer projeto, mas o que a gente usava lá o AutoCAD. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um outro projeto. Antes disso, eu só vou falar umas dicas aqui que eu anotei. Depois eu explico esse projeto.
Uma dica muito importante é legenda. Nunca se esqueçam da legenda, porque vocês têm que pensar que a pessoa que vai estar lendo o projeto, ela não fez o projeto, a pessoa que vai estar executando. Então, ela precisa saber o que cada símbolo desse representa, o que quer dizer, cada coisinha dessa. Então, se não tiver na legenda, fica muito difícil. Eu sei porque eu já peguei projetos prontos para mudar alguma coisa, e aí alguma coisa que não tinha na legenda, era muito difícil para a gente conseguir descobrir o que era aquilo, né? Porque não tinha lá anotado. Então, enquanto vocês forem fazendo o projeto, já vai colocando lá na legenda para não esquecer. Daí, nos próximos projetos, vocês já pegam essa legenda que vocês já fizeram e só vão acrescentando, retirando as coisas. E na legenda, só coloquem realmente o que tem no projeto. Se aqui eu só tenho tomada simples, não tenho tomada dupla nem tripla, eu não vou colocar na minha legenda tomada dupla e tripla, eu vou colocar só a tomada simples, porque é só essa que eu tenho, não tem necessidade de eu ficar enchendo minha legenda de coisas. Aí aqui eu tem até uma legenda aqui, ó, só para vocês verem mais ou menos. A gente já faz a legenda aqui direto na prancha, ó, ela tá toda aqui, não tá lá no model, e a gente já faz ela direto aqui, ó, coloca tudo certinho, as alturas, e aí quando não é essa altura que está especificada, a gente coloca lá em cada ponto, igual eu mostrei para vocês, na cozinha e naquele ponto da internet, né? Aqui, ó, também tinha bastante que estava com a altura especificada, né? Então, essa é uma dica que eu considero muito importante. A escala também é muito importante, porque eu vou ter que colocar a escala aqui quando eu for plotar aqui na minha prancha para eu poder imprimir. Então, eu vou ter que definir uma escala, uma que vai ficar bom para o tamanho do meu papel que eu vou usar. Só que se eu pego um projeto que é de uma escala, por exemplo, 1:50, pego um projeto base, né, e pego as figuras aqui, né, os símbolos, as tomadas, os pontos de iluminação, e se eu pegar eles e passar para uma outra escala que não for a 1:50, vai ficar difícil de visualizar, porque ela pode ou ficar muito grande ou muito pequena. E se ela ficar muito grande, ela vai ocupar muito espaço no desenho, e se ela ficar muito pequena, na hora que eu for imprimir, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, tem que atentar muito a isso. Utiliza da que a gente mede a distância aqui, né, para ver mais ou menos, o tamanho que tá, para ver se está proporcional, olha lá na prancha, mede aqui para ver se ficou bom. Tem um modo aqui também que a gente consegue imprimir só um tamanho de A4, você consegue imprimir só para você visualizar se vai sair bom o projeto, vai conseguir visualizar ele bem, né? E organização. Um projeto organizado é muito mais fácil da gente ler ele do que um projeto desorganizado. Então, imagina uma pessoa que for executar isso, deve ser um pouco complicado, né? Ver todo esse monte de circuito aqui passando. Até para vocês aí assistindo deve estar um pouco confuso, porque vocês estão vendo agora, não conhecem essa planta aqui, então fica difícil visualizar. Então, se eu tiver tudo bagunçado, se eu tiver um monte de linha de chamada aqui, que é essas linhas aqui que eu coloco, para colocar os números de circuito, se isso estiver bagunçado, se tiver feio, sabe, a estética, fica mais difícil de conseguir compreender bem o projeto. Muita atenção na hora de fazer o projeto, esse retorno vindo para cá. Na hora de executar, vai ser mais difícil para a pessoa que for executar, porque ela vai seguir o projeto, então ela precisa seguir o que está lá. E se não tiver, como que ela vai fazer? Né? Então, o seu trabalho é fazer o projeto certo. Então, conferir, ter atenção. A maior dica é ter atenção na hora que você está fazendo, porque depois, quando você confere, você está vendo o que você mesmo fez, você não consegue ver seus erros. Só se outra pessoa vê, aí ela acha os seus erros mais fácil. Mas então, se você fizer com atenção, é muito melhor. As layers. Uma coisa muito importante também é você respeitar as layers. Por exemplo, aqui, essa layer aqui, eu coloquei o nome eletroduto e essa cor azul. Esses pontos de iluminação, coloquei nessa layer pontos elétricos, todos esses pontos de iluminação, de tomada, os interruptores também, tudo nessa mesma layer. Então, se eu precisar apagar alguma coisa, se eu vi aqui, nossa, tá tudo errado nos pontos de iluminação, meus pontos todos que eu coloquei, eu vou lá,
seleciono tudo que tiver nessa layer e apago tudo, sabe? Para eu conseguir copiar também. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz esse projeto, eu fiz essas 3 opções aqui, e aqui é igual, é espelhado. Então, para eu copiar, eu posso simplesmente bloquear essas outras layers aqui, que são as que já vieram, né, da arquitetura e do estrutural, bloquear todas essas layers aqui e copiar aqui, sem precisar ficar aqui selecionando um por um. Eu posso copiar tudo de uma vez, porque a layer que está embaixo, aqui eu não quero, ela tá bloqueada. Então, é muito importante separar também as coisas em layer para facilitar o trabalho. Sempre também ter em mãos a norma, né? Ter sempre o arquivo atualizado para você conseguir qualquer dúvida olhar, porque não tem como a gente decorar tudo também. Se atentar aos circuitos de reserva, porque você tem que pensar que a pessoa que está morando ali, ela pode fazer alterações, ela pode querer colocar mais pontos, então você tem que deixar, né, os circuitos de reserva. E aqui eu vou mostrar para vocês, só por curiosidade mesmo. Esse aqui é um projeto de um subsolo, que eu estou fazendo agora, de um prédio, né? E aqui, ó, é uma prancha que a gente fala que a gente vai limpar ela, porque aqui tem, ó, tem linhas aqui do terreno, tem as cotas, né, com o tamanho aqui de cada coisa, o número das vagas da garagem. Então, se a gente deixar tudo isso, ela fica muito poluída. Imagina fazer tudo isso aqui em cima de toda essa confusão aqui, a gente não vai conseguir entender nada. Então, a gente vai apagando, vê aqui, se isso aqui está nessa layer, eu desbloqueio ela, vejo se tem mais alguma coisa. Vou selecionando assim, e aí vou apagando tudo. Eu não abri aqui o arquivo, mas eu deixei ela aqui no outro, aqui para frente vocês vão ver como ficou. Aí aqui também, ó, esse mesmo pavimento aqui, eu tenho o estrutural. Porque os nossos eletrodutos, eles vão estar onde? No teto. Né? Nesse caso aqui, pelo menos, foi no teto, que é o estacionamento. E são eletrodutos aparentes. Então, eu preciso saber onde vou ter viga, onde vou ter pilar, para eu conseguir saber o caminho que meu eletroduto vai ter que fazer. Então, aqui tem um projeto da estrutura, que é o piso do primeiro subsolo, porque esse projeto é assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o esquema dos níveis desse prédio. Aqui, esse aqui, ó, o que eu estava mostrando primeiro é esse aqui, o segundo subsolo. Então, em cima dele está o primeiro subsolo. Então, o piso do primeiro subsolo, porque a estrutura eles sempre mandam o piso do pavimento é a estrutura, né? O arquivo de estrutura é o piso. E aí, o piso do primeiro pavimento é o teto, o piso do primeiro subsolo é o teto do segundo subsolo. Então, eu atento a isso, ó, aqui, piso do primeiro subsolo, é o teto do segundo subsolo. Então, eu vim aqui também, limpei tudinho essa prancha aqui, deixei só isso aqui, ó, que são as vigas e os pilares, para eu poder jogar lá no meu projeto para conseguir ver a hora que eu precisasse. Aí, eu peguei todas essas vigas e pilares, fiz um bloco com elas e coloquei numa layer chamado, acho que forma. E aí, quando eu preciso, eu ligo ela, quando eu não quero ver, eu desligo. Falo ligar e desligar, mas é esse gelinho aqui, né, que a gente aperta, e aí ela some ou aparece, você consegue ver, usar ela a hora que precisar. Aí, esse mesmo projeto que eu estava mostrando, ele aqui, ó, praticamente finalizado. É um estacionamento, aí aqui tem poucas partes com forro, que é essa parte aqui com forro e essa aqui. O resto é tudo com eletroduto aparente. Então, aqui a gente tem que mostrar tudinho, ó, os conduletes, por onde que vai passar, ó. Aqui tem uma viga, então eu tenho que mostrar aqui, ó, que eu tô passando pela viga. Aqui as curvas que vai fazer esse eletroduto, né? Então, olha para vocês verem como é diferente um estacionamento de uma casa, né? Como que é aqui, ó. E aí, aqui a gente faz o acionamento dos corredores aqui, né? Do estacionamento, onde os carros vão passar, que chama arruamento. A gente coloca com sensores e a parte das vagas são acionadas pela guarita do prédio, para não ficar tudo apagado, né? Então, lá na guarita eles acendem aqui, quando a pessoa entra, tá todas as vagas acesas, só onde ela for passando com o carro vai acendendo. Então, basicamente isso aqui mesmo, só para mostrar para vocês a diferença dos dois projetos. Aqui, eu vou mostrar um outro projeto para vocês, eu não tenho a parte dele elétrica, o elétrico que a gente fez. Só a parte
que já veio da construtora, mandou assim para gente, que o arquiteto já tinha determinado esses pontos. Ele escolheu onde deveriam ser os pontos, né? Aqui, ó, para a TV, e aqui tinha alguns pontos de comunicação. Então, aqui, ó, ponto para a cortina, que era a cortina automatizada, a janela também era. E aí ele colocou aqui onde ele queria comando de iluminação. A iluminação, ó, aqui, como eu falei, é do corredor. Tá vendo? Esse aqui é um quarto que tem um corredorzinho. Então, talvez se eu deixar só essa iluminação aqui, vai ficar pouco. Então, eu coloco mais uma aqui. Então, esse aqui foi o do arquiteto. A gente viu quais adequações precisavam ser feitas aqui, o que precisava mudar, o que dava para manter. E aí, a gente passou para os nossos símbolos, né? Porque esse aqui foram o que ele usou. Então, a gente passou para os nossos símbolos e daí fez certinho a parte elétrica. Então, era isso que eu tinha para mostrar de projeto para vocês. Aí pediram também para eu falar um pouquinho sobre ampacidade. Eu abri aqui, eu acho que é a aula 4, né? Eu abri aqui na página método da ampacidade. Então, no método da ampacidade, a gente precisa determinar a isolação, o método de instalação, né? Calcular a corrente de projeto, verificar o número de condutores, os condutores vivos que estão ali passando, né? De correção de temperatura e de agrupamento, calcular a corrente fictícia. A gente precisa disso de isolação, método de instalação para poder olhar nas tabelas, né? Aqui, eu vou só mostrar para vocês a minha tabela, só para fazer um resumido, né, porque já são 8 horas, só para adiantar que ainda tenho as dúvidas de vocês. Mais ou menos, ó, como ficou a minha tabela quando eu fiz a matéria. A corrente de projeto que tinha calculado, o fator de correção de temperatura, que eu observei lá pelas tabelinhas que vocês têm nesses slides, o fator de correção de agrupamento, a corrente corrigida nesses condutores, essa corrente aqui, que é a que está na tabela, né, que você olha lá, essa corrente aqui é 9,82. Você precisa achar a que for maior que ela, né? O valor dela para cima. Então, aqui no caso foi 11. E dessa corrente de 11 amperes, a gente vê que a seção tem que ser de 0,75 milímetros. Só que a norma diz para a gente que para circuitos de iluminação, o mínimo deve ser 1,5. Viu que esse cálculo, nesse caso, o cálculo pelo método da opacidade, então, se atenta a isso, né? Um valor mínimo do condutor para a gente colocar no nosso projeto. Menos isso, assim, porque a gente acaba usando a tabela aqui, né? Então, depois eu coloquei aqui também para facilitar os fator de correção de agrupamento. Eu nem lembro muito bem porque eu fiz essas duas tabelas, porque já faz tempo, mas foi mais ou menos isso, ó. Daí vi aqui que era 0,75, só que a norma dizia para pôr no mínimo 1,5, então eu coloquei 1,5. Então, a conta é um pouquinho mais complicadinha, mas eu vou falar para vocês uma coisa que vocês vão ver ainda na matéria de eletrotécnica industrial, que o professor sempre fala, que a gente acha que a queda de tensão a gente calcula para aumentar a gente que vai passar. Mas a gente não faz a queda de tensão para isso, porque ele vai mostrar lá para vocês um monte de cálculo e vai provar que o condutor aguente tempo. E a queda de tensão é para ver se realmente vai chegar ao valor que a gente quer na carga. Porque se a gente tem uma carga que é 127, a gente 7, ou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Conforme diz a norma. Mas a gente que chega lá às 10, que chega a 100, a gente quer que chegue próximo de 127. Então, a queda de tensão é para ver isso, para ver se os seus circuitos ficaram muito extensos, né? Se você tem que mudar a seção, talvez, para ver se vai ficar melhor, mudar onde está o quadro, essas coisas. Acho que era esse, né, o último tema. E é isso. Acho que o que eu tinha para falar era isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu parar aqui de mostrar minha tela. Pronto? Aí, agora, eu passo para o Vinícius.
Muito boa apresentação, Júlia. Esclareceu bastante dúvidas que todos tinham sobre esses temas. Agora eu vou passar para as perguntas que me enviaram aqui. A primeira pergunta que me enviaram foi: como posso representar os eletrodutos na planta? Quais são as regras para representá-los? Tá. Eu vou mostrar minha tela aqui de novo. Já está aparecendo? Tá aparecendo. Tá? Então tá. Uhum. Eu vou mostrar esse mesmo projeto aqui que eu tinha mostrado para vocês. Então, os eletrodutos, a gente representa assim, com azul, a gente sempre representa essa cor, mas creio que pode ser qualquer cor, né? Só não vai colocar a mesma cor de outras coisas que você já está representando. Porque se eu colocar aqui vermelho, vai ficar tudo da mesma cor, né? Ou verde, então é melhor eu colocar uma outra cor. Para Uhum. cargas para iluminação aqui, ó, que elas estão no mesmo nível, né? As duas estão no teto. Então, vai reto o eletroduto. E aqui, ó, tá indo para uma tomada. Então, ele vai ter que vir aqui pelo. Então, a gente representa uma curva. Ele vai descer aqui. E aí, também aqui, ó, esse aqui é legal também, ó, pela parede. Aqui a gente desceu esse circuito 3, veio aqui para essa tomada. E dessa tomada, a gente veio pela parede, reto, uma linha, e veio para outra tomada. Então, sempre também lembrando de colocar qual circuito que está, né? Se ele é fase, neutro e terra, o que precisa passar ali para chegar nessa tomada, ou nesse interruptor, ou nessa lâmpada. Mais ou menos isso, é que a gente coloca essa linha de chamada para poder colocar aqui, né, os circuitos aqui, né? Até o terra, a fase, o neutro. Quando é reto, ó, lá no estágio a gente faz assim para facilitar. Aqui, ó, é uma linha reta, então a gente não coloca linha de chamada para ficar menos poluído, porque às vezes fica muito poluído e aí a gente consegue deixar mais limpo desse jeito, né? Nesse aqui eu não consegui muito porque tinha poucas linhas retas, ó, mas aqui, tá vendo? Também ficou assim. E aí, como eu falei, aqui como era um eletroduto muito longe, que era para vir para essa caixinha aqui, para vir para a área do split, eu faço essa linha toda curva aqui para mostrar que ele está indo nessa distância, e aqui não vai ser reto, né, porque ele vai chegar aqui e vai descer até essa caixa aqui, e aí eu corto ele aqui, ó,
realmente fazem isso, mas eu sei que tem lâmpadas, por exemplo, ponto do chuveiro. Então, a gente só escreve que é o ponto, que não é uma tomada, é um ponto elétrico para o chuveiro. Daí, mais uma vez, eu não sei dizer para vocês se eles realmente fazem isso, ou se eles acabam colocando uma tomada, né, que não é o certo, mas se eles acabam colocando uma tomada, eu não sei responder. Mas aqui a gente coloca que é um ponto elétrico, não uma tomada. Que aqui, ó, tomada universal, média, e aqui 2 pontos mais terra. E aqui não está escrito isso, está só ponto para chuveiro. Uma pergunta aqui: como é lidar com outros profissionais que participam da planta? Engenheiro civil, arquiteto? Então, é bom, porque se você já tem a parte arquitetônica, né? Eu vou tirar aqui minha tela. Se você já tem o que o arquiteto fez lá, colocou os pontos que ele queria, fica mais fácil, porque é um norte para você saber, igual ali na cozinha. É muito mais fácil para você conseguir ver onde que vão ser esses equipamentos, né? Então, é bom. Mas, igual lá no estágio, teve uma vez que aconteceu o seguinte: um prédio, eles colocaram muito, o arquiteto colocou muito three-way. Tinha um quarto que eu tinha muito, era three-way, four-way, todas as lâmpadas tinha coisa assim que era absurda, sabe? Tinha 3 lâmpadas no quarto, as 3 eram three-ways diferentes, nenhuma era o mesmo comando. E aí, o engenheiro foi na reunião, questionou, falou assim: ah, mas é muito three-way, four-way, vai ficar muita fiação passando no eletroduto, isso vai ser complicado para vocês, porque são muitos pavimentos do prédio, e eles quiseram continuar. Aí a gente fez todo o projeto, nessa época o Bruno Naves, não, Bruno Neves, falei errado, o Bruno Neves, ele ainda fazia estágio lá onde eu faço também, e aí eu lembro que ele que estava à frente desse projeto, e aí foi sofrido para a gente conseguir passar todos esses three-ways. Se eu tivesse que o projeto eu mostrava para vocês, que era até engraçado, porque era muita linha de chamada, muita. Você não conseguia nem entender onde que você mais colocava. Você ia colocando assim tudo longe, passando um risquinho para chegar no eletroduto. E aí, uma reunião de novo, e eles viram. Aí eles viram que realmente era muita fiação para passar nos eletrodutos e eles resolveram tirar. E aí o arquiteto foi, mandou de novo como que ia ficar, tirou a maioria daqueles three-ways, deixou muito mais, tirou todos os four-way, deixou onde precisava ter three-way só, e aí deixou bem mais simples para ficar mais fácil para eles. Então, tem esses dois lados, sabe? Tem a parte boa e tem a parte ruim, mas tudo resolve com conversa, né? Eu nunca participei de uma reunião, porque a gente só recebe, os estagiários só recebem o projeto e fazem essa parte aí do AutoCAD. Mas o engenheiro sempre conta pra gente o que acontece nas reuniões, né? Fala, aconteceu tal coisa, pediram para mudar. Então, sempre tem que ter essa conversa, não adianta, porque eu sou engenheiro eletricista, o engenheiro civil, o arquiteto, não sabe nada de elétrica, não vou considerar o que eles fizeram. Não, tem que ter uma conversa, porque eles também têm um motivo deles para terem feito daquele jeito, né? Então,
quando eu fiz era o Danilo que dava a parte da aula prática. Então, o professor Danilo, que orientava a gente como fazer a tabela, ele não obrigava a fazer, ele falava que se você quisesse fazer uma tabela mais simples, podia, mas ele considerava muito mais bem feito se você fizesse, colocasse os cálculos lá para facilitar também na hora dele corrigir e na hora de você fazer. Entendi. Uma pergunta aqui. Você já usou o método da queda de tensão em projetos residenciais? Então, eu já usei lá no projeto que a gente fez na aula. No estágio, a gente não costuma usar muito. Às vezes, a gente tem alguma dúvida, busca essas tabelas, essas mesmas que a gente já fez, né? E aí a gente o Bruno também me passou uma dele, que tinha umas coisas a mais, e a gente usa essas tabelas, mas assim, calcular tudo trecho por trecho, não, a gente não faz isso. Mas na matéria, sim, calculamos trecho por trecho, e em alguns casos a gente viu que não tinha necessidade de mudar o condutor, nem mudar a distância de nada, podia ficar daquele jeito que a queda de tensão estava ok. Entendi. A próxima pergunta é, para fazer aqueles cálculos lá que utiliza a temperatura, né? Qual a temperatura você usa? Para achar o fator de correção de temperatura, Aham. eu acho que é 30 graus, não é naquela tabela? Não me lembro, é porque a gente já olha direto lá, deixa eu olhar aqui. É 30 graus, né? A gente considera temperatura. Ah, não, ele é para 30 graus, considera 1, né? Eu acho que a gente usa 40, se eu não me engano. Eu não vou ter aqui essa informação agora para você, porque eu não tenho anotado. Mas eu acho que é 35 ou 40, por aí. Eu acho. Deixa eu ver aqui, qual o fator de correção que eu coloquei? Eu coloquei 0,87. 40 graus. Isso, 40 graus. Em tudo. Considerei tudo 0,87, a correção de temperatura. Entendi. A próxima pergunta aqui qual é o agrupamento máximo de circuitos você faz por eletroduto? Então, aqui, ó, a gente coloca. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 circuitos. Eu coloquei 2 eletrodutos. Entendeu? Então, a gente deixou 3 em um, 3 no outro. Então, mais ou menos assim, uns 3, e daí se tiver passando mais coisa, né? Passando retorno, alguma coisa, mas a gente guia bastante. Nesse eletroduto, e aí vem mais ou menos lá na tabela, coloca lá qual vai ser o mínimo do diâmetro do eletroduto para você usar. Então, a gente baseia mais ou menos nisso, e aí divide, se for muitos circuitos, mas você viu ali, eu não estava mostrando, né, a tela, eu falei como se eu estivesse mostrando a tela, mas eram 6 circuitos, a gente dividiu em 3 em cada eletroduto, mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Se eu determino um circuito para iluminação de toda a minha casa, eu sei que do disjuntor desse circuito sai somente um fio fase. Em que momento eu derivo essa fase para passar pelos eletrodutos por toda a casa? É no quadro mesmo? Numa caixa de passagem? Então, você só deriva o circuito em caixa de passagem. Então, você sai com uma fase do quadro, mas você colocou um circuito só para toda a iluminação. A primeira lâmpada que você tiver, né, mais próxima, você coloca até lá o eletroduto e de lá você pode derivar para onde você quiser. Você vai derivando assim em caixa de passagem.
Se não tiver uma lâmpada ou uma tomada, alguma coisa com caixa de passagem para você derivar, aí você coloca uma caixa de passagem com tampa cega para você passar, simplesmente usar ela como passagem. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é importante, é atentar na iluminação, nos pontos de iluminação. Geralmente, a caixa de passagem de iluminação tem 6 saídas. Então, você tem que considerar quantos eletrodutos estão entrando lá naquela sua caixa de passagem. Se eu tiver 8 eletrodutos entrando lá naquela minha representação de iluminação, eu tenho que colocar mais uma caixa de passagem, porque não tem como, eu não vou conseguir colocar 8 eletrodutos lá, entendeu? Então, tem que sempre olhar o fornecedor que você vai comprar, né, como que vai ser certinho. Mas sempre derivação em caixa de passagem. Perfeito. No mais, deixa eu ver se... foi isso. Obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para passar um pouco de conhecimento para a gente aqui. A maioria de nós aqui estamos nos semestres iniciais do curso. A maioria aqui é do 4º semestre para trás. Sim. Então, a gente fica muito grato de você ter ensinado um pouco do que você sabe para a gente. Estamos iniciando o curso ainda. Sim, espero que... desculpa, pode falar. Eu peço desculpa por aquele imprevisto lá, que deu aquela hora, né? Mas agradeço mesmo por você ter cedido um pouco do seu tempo para nos ajudar aqui. Não, imagina, eu que agradeço vocês por terem me convidado e espero que eu tenha conseguido responder. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, passem para os meninos do PET, que eles me falam e eu tento ajudar, né? Se tiver mais alguma dúvida, assim, relacionada ao estágio, projeto, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, que eu estou sempre à disposição do que o que eu puder ajudar, eu faço. E espero que tenha sido bom para vocês mostrar esses projetos, porque eu achei legal mostrar, porque quando eu entrei no estágio, eu nunca tinha visto um projeto assim de um prédio, vendo todos os pavimentos, vendo estacionamento. Então, lá na matéria, o professor mesmo fala que a gente só está vendo na teoria, que na prática muita coisa pode ser diferente. Então, eu achei que seria bom passar isso para vocês. E espero que vocês tenham gostado mesmo e que tenham aproveitado essas coisas que eu falei. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, se eu me confundi, se eu troquei alguma palavra, mas espero que tenha ajudado bastante vocês. Foi perfeita a apresentação, conseguimos aprender bastante. Eu até assustei quando eu olhei aquele tamanho daquele projeto, do prédio. Que isso? Mas foi muito boa a apresentação. Que bom. No mais, tenho mais algumas coisas para passar para o pessoal. O prazo para vocês entregarem a tarefa vai ser na quarta-feira, dia 15. Dia 15/7. E deixa eu ver aqui se tem mais algum aviso para falar. A solicitação da tarefa será postada no Classroom do curso e no grupo, após a live. E, no mais, é isso. O Daniel tá falando de uma pergunta que ele fez aqui, só que é uma pergunta que ele fez e eu não entendi. Eu posso responder? Você viu a pergunta? Eu li aqui que o Daniel mandou. Eu acho que o Daniel já fez, não fez eletrotécnica, mas enfim, vou responder. O Danilo, quando eu fiz, não sei se quando vocês forem fazer a matéria ainda vai ser ele, mas eu vi falar que geralmente era assim, o professor passa um projeto para a gente fazer de um apartamento, mais ou menos ali como eu mostrei para vocês, e acho que como vocês estão fazendo aí no curso. E a gente faz esse apartamento e a gente faz bem devagar, sabe? Cada aula é uma coisa, uma aula só para colocar os pontos, outra aula você coloca só os eletrodutos, outra aula você coloca só os circuitos.
outra aula você mostra só o cálculo que você fez da amplicidade. Então, é bem devagar. E aí você, só que assim, devagar, só que você está no sétimo semestre fazendo micro, fazendo potência, e aí você não tem muito tempo para fazer, mas você tem uma semana para fazer cada coisa e você apresenta para ele esse projeto. E aí, quando acaba, eu acho que faltava mais ou menos um mês de aula, se eu não me engano, e aí ele passa a área social, assim, do prédio, que é a área de festa. Eu acho que no nosso não tinha piscina, mas tinha uma área de festa, os elevadores, a área, assim, de parquinho, essas coisas que daí tem que fazer iluminação externa, e aí isso você tem que fazer muito mais rápido, porque em uma aula ele já manda você chegar lá com iluminação, com ponto de tomada, com todos os cálculos feitos, com tudo o circuito. Eu não lembro assim certinho cada aula como que é, mas eu lembro que em uma aula você já tem que chegar quase pronto. E aí, se você não fez suas tabelas certinho no começo, se você não fez tudo passo a passo no começo, fica difícil, né? No último projeto você fazer, mas o último projeto é tranquilo, o final. Só o complicado é por causa do tempo, porque é bem mais rápido, mas é tranquilo também. Entendi. Mas então, gostaria de agradecer mais uma vez, Júlia, por você ter cedido um pouco do seu tempo para me ensinar alguns conteúdos acerca do nosso curso. Se você quiser falar mais alguma coisa. Acho que só isso mesmo. Acho que eu já falei aqui, olhei aqui nas minhas anotações, falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Só agradecer mesmo a oportunidade de ter passado isso para vocês, esses conteúdos. E, é para dar um oi, Richard. Dar um oi para o Richard, para o Daniel, para o Semi, que são da minha turma. O Richard está querendo contar que ele é da minha turma. E então, um oi para essa galera aí. E o John também, que vai apresentar para vocês, acho que semana que vem também era da nossa turma, já formou. Menino prodígio, formou antes que todo mundo. Então, é isso. Só agradecer mesmo vocês pela oportunidade. A gente agradece. Mas foi isso, pessoal. Boa noite a todos. E semana que vem tem a próxima live. No caso, semana que vem vai ser a live com o professor Rodolfo Quadros sobre noções de NR10. E na próxima, no caso a quarta live, vai ser com o João. Mas foi isso, pessoal. Boa noite a todos. Até semana que vem.